Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Abre comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26 e o versículo 16. 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 16. Deixa marcadinho e abre comigo também em 1 Samuel, no capítulo 2. No versículo 28. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer aos meus líderes pela confiança, pela oportunidade. Eu respondi que eu sei o nível da honra, bem como sei o peso da responsabilidade de estar aqui hoje. Só que quando a gente olha para a gente mesma, a gente não encontra merecimento e nem capacidade. Só que uma vez olhando para a voz daquele que chama, a gente encontra graça. E graça suficiente para você ir. E uma vez que Deus chama, uma vez que Deus te ordena alguma coisa, você não pode olhar para dentro de si mesmo. Você precisa olhar para quem te chamou. 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 16, diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Volta comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 28. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Se assenta glorificando ao nome do Senhor. O livro de 2 Crônicas vai repetir acerca de algumas coisas que os livros anteriores falaram. Vai nos trazer um deslumbre daquela época, de uma época em que haviam reis. E após esses reis, outros reis viriam a reinar. E a Bíblia ela é clara ao deixar transparecer para a gente que na história existiram reis bons e reis maus. A Bíblia vai descrever a respeito de reis que serviram e seguiram a Deus, e outros que se viraram as costas contra Deus. E a Bíblia vai dizer as causas, as consequências disso, porque toda vez que o rei servia a Deus e levava o povo a buscar ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus trazia bonança, Deus trazia paz, Deus trazia equilíbrio entre o povo, uma vez que o povo estava servindo ao Senhor. Em contrapartida, quando um rei se desviava dos caminhos do Senhor, ou que ao assumir o trono de ponto ele já se transgredia contra Deus, a Bíblia vai dizer que o povo então começa a sofrer perseguições, começa a sofrer derrotas por parte de outros povos. E por que Deus permitia isso? Porque Deus é mau? Não, porque Deus amava o povo e precisava ensinar que longe de Deus não dá, que longe de Deus eles não sobreviveriam, que longe de Deus eles não seriam capazes de viver sozinhos. E uma vez Deus deixando o povo ir se afastando, Deus perderia o povo. Então a gente vê ao ler 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, a sucessão de épocas em que o povo se afastava e sofria o castigo de Deus. Logo após isso, o povo retornava para servir a Deus. 2 Crônicas vai deixar claro a respeito das épocas em que o povo sofreu, mas também vai evidenciar alguns reis que obedeceram a Deus, levaram o povo a buscar a Deus, e grandes avivamentos ocorreram nessa época. É em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que a gente encontra o texto áureo do avivamento. Deus vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O que Deus está falando aqui? Olha, Salomão fala para o povo que nem tudo está perdido. Se acontecer alguma coisa, lembra eles que
ouvirei. E é aqui que a gente encontra 4 passos. Primeiro, se humilhar. E é o que a gente vai conhecer aqui hoje. A gente vai aprender na vida desse rei de 2 Crônicas, capítulo 26, que nós vamos ouvir aqui hoje. Se humilhar, esse é o primeiro princípio. O que é isso? Reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E aí Deus vai dar um contraponto dizendo que se a pessoa se humilha, Deus então a ouve. Porque a gente não pode esquecer nem deixar de lembrar em um momento a nossa dependência de Deus. Porque uma vez se achando autossuficiente, como Uzias se encontrou aqui, a gente começa a largar os passos para longe de Deus. É como um filho que começa a se sentir autossuficiente e capaz de viver a sua vida sozinho, ele começa a se distanciar dos pais e dos seus preceitos, dos seus ensinamentos, porque começa a se entender como autossuficiente. E assim somos nós em relação a Deus. Uma vez que o povo perde a sua consciência de dependência diante de Deus, ele começa a se afastar do Senhor. É essa dependência que te mantém perto de Deus, porque o ser humano é falho, e a partir do momento em que ele começar a achar que pode andar sozinho, ele vai distanciar daquele que sustenta os passos dele. Então a primeira coisa, se humilhar. Me buscar. A segunda coisa, oração. Orar a Deus. Um relacionamento com Deus não é construído de conversar um dia sim, um dia não. Um relacionamento, independente de qual que ele seja, de uma amizade, de um relacionamento afetivo, alguma coisa, aquilo decorre de tempo. Investimento de tempo. Você precisa passar tempo, você precisa conversar, para poder então conseguir conhecer. Agora me fala, como alguém conhece a Deus se não se relaciona com Ele? Como alguém conhece a Deus se não convive com Ele diariamente? Se não desabafa com Ele, ouve a vontade dEle? Que relacionamento é esse? Não existe. Então o pressuposto do relacionamento parte da comunicação. Então depois de se humilhar, me buscar. Orar. Terceiro passo, buscar. É quase a mesma coisa que oração, mas quando a Bíblia vai falar de busca, ela está falando de algo mais intenso, de algo mais profundo, de uma intimidade maior, de um clamor mais profundo, porque uma oração ela pode ser superficial. Oração você pode orar quando está andando na rua, oração você pode orar na sua casa quando você está fazendo alguma coisa, você está falando com Deus. Agora busca é diferente. Se você perde e vai buscar alguma coisa, você para tudo. Tudo. E emprega a tua força, a tua concentração, a tua energia, o teu pensamento, o teu coração em prol daquela busca. Você vai buscar. Buscar até quando? Até cansar? Não. Quem busca, busca até achar. Então tá aí. Se humilha, ora e busca ao Senhor. E o último passo, se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudança de direção. Que Deus está dizendo aqui para Salomão ao instruir o povo. Se o povo começar a andar por caminhos que não são meus, por direções que eu não ensinei, eles devem convergir, mudar de direção e voltar. Porque ainda há esperança para eles. E aí Deus deixa tudo elucidado aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Como o povo deveria se portar, o que ele deveria fazer, como se comportar diante de Deus, a conduta deles. Só que chega no capítulo 26 e a gente vai conhecer um rei que começou a reinar muito novo, ele tinha 16 anos. Só que nem por isso ele foi mal sucedido. Porque as coisas de Deus, a empreitada que Deus chama ao teu nome, o projeto de Deus para a tua vida, não é no teu tempo e não é da forma que você categoriza como certo, é no tempo dele. Então a gente entende que não tem ninguém novo demais, velho demais, para poder fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque a Bíblia vai deixar claro que o Senhor é Senhor do tempo, então o tempo obedece a Ele. A tua condição, o espaço em que você vive e se movimenta, não impede Deus de operar e cumprir os propósitos
começa a reinar, e foi um rei muito bem sucedido. A Bíblia vai dizer a respeito dos legados dos outros reis, mas o legado desse rei, até certo ponto, foi extremamente louvável. A Bíblia vai dizer que o território de Israel, do povo de Deus, na época desse rei, se equiparou aos limites geográficos da época de Salomão. Ou seja, foi um rei que guerreou, venceu, conquistou, prosperou e alargou as fronteiras ali do povo de Deus. Então não foi um rei qualquer. Se você quiser acompanhar comigo, abre a tua Bíblia, vamos acompanhando junto. No versículo 5, a Bíblia vai dizer algo a respeito desse rei, e é a primeira lição que a gente aprende aqui. No versículo 5, a Bíblia vai dizer sobre Uzias o seguinte fato. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. É o único momento que a Bíblia vai mencionar que ele buscava a Deus. A partir daqui, acabou. O que leva a gente a entender? Que ele buscou a Deus na época de Zacarias. Como ele começou a reinar muito novo, a Bíblia vai dar a noção para a gente que esse profeta Zacarias era quem o conduzia, quem o direcionava, quem o aconselhava, quem o instruía. E, portanto, como Zacarias servia a Deus, ensinou ele também a buscar ao Senhor. Só que a história leva a entender que Zacarias morre. E a partir daí, desse versículo, a gente não encontra esse rei buscando a Deus. O que a gente aprende aqui? Não usa ninguém como tua base espiritual. Você pode usar homens e mulheres de Deus como referência, mas a tua estrutura espiritual precisa estar firmada em Deus. Porque muitos homens se levantaram, serviram e sacudiram multidões, e tantos outros deles caíram. E para quem estava com a espiritualidade firmada na vida desses homens, também sucumbiram. Deus hoje te traz aqui para um alerta. A tua vida espiritual não pode estar baseada na vida espiritual de ninguém. Deus hoje traz um despertamento para a tua vida. O teu relacionamento com Deus não é para passar pela mão de ninguém, é você e Deus. Chega desse negócio de alguém ter que te empurrar para levar para a igreja, porque você com seus pés próprios não vai, não pode. Chega de alguém ter que te obrigar a orar, porque por vontade própria você não oraria, não pode. Porque em um determinado momento Deus vai permitir que essa pessoa saia da sua vida. Ou se por algum evento essa pessoa vir a cair diante da presença do Senhor, você vai se encontrar sem estrutura espiritual. Então a primeira coisa que a gente aprende na vida de Uzias é: não estabeleça ninguém como a tua base espiritual. O teu relacionamento com Deus precisa estar firmado unicamente em Deus. Não há problema em pegar alguém como referência de servir a Deus em verdade, mas ele não pode ser motivo de comprometer a tua aliança com Deus. Você precisa de maturidade suficiente para estabelecer uma convivência com Deus, apesar de qualquer circunstância. O versículo 6 traz outra lição que a gente aprende com esse rei. Versículo 6 vai dizer assim, que ele saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdote, edificou cidade em Asdote e entre os filisteus. Esse rei, além de construir, ele era um excelente destruidor, para destruir fronteiras inimigas, para destruir cidades inimigas. Esse rei tinha um exército gigante. No versículo 13, a Bíblia vai dizer que havia um exército com ele de 307.500 homens. E a Bíblia vai dizer que ele fez armas, que ele fez tudo que o povo precisava, armaduras. O exército dele era um exército forte. Só que a gente vai ver no decorrer da história, desse capítulo que narra desde o início ao final da vida dele, que lá fora ele combatia, lá fora ele conquistava, e um certo dia ele vai entrar dentro da casa do Senhor para quebrar uma regra de Deus de qualquer maneira. A segunda lição que a gente aprende na vida de Uzias é: o teu comportamento lá fora,
A forma como você faz lá fora, você não pode trazer para cima do altar. Esse rei, ele quebra os muros das cidades inimigas de qualquer maneira, ele chega destruindo tudo. E aí, por causa de crescer e achar que pode se considerar forte, ele chega dentro do templo do Senhor, dentro do santuário, querendo quebrar uma imposição de Deus, uma regra de Deus, achando que ele era autossuficiente. O teu comportamento lá fora não pode definir como você se comporta diante do altar de Deus. Mas o teu comportamento diante de Deus vai definir o teu testemunho lá fora. E eu preciso que você entenda, que fique claro, que quando eu estou falando de altar, eu não estou falando de altar material, eu estou falando de altar de relacionamento. João no capítulo 4, quando Jesus vai encontrar com a samaritana, ela vai perguntar para Jesus assim: onde devemos adorar? É no monte? É no templo? E aí Jesus fala para ela assim: a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que é altar na tua vida? Quando você para aí para começar a glorificar o nome do Senhor. Quando você começa a cantar um hino ao Senhor. Quando você dobra os teus joelhos na tua casa e começa a conversar com Deus. Altar, nesse contexto em que nós estamos falando aqui nessa manhã, é local de adoração. Se você para na tua casa e começa a adorar, é o teu altar. É o momento em que você está oferecendo algo a Deus. É a condição em que você se encontra quando está conversando, louvando, oferecendo algo a Deus. É o teu estado de alma. Esse é o teu altar diante do Senhor. E esse construtor então vai entrar no templo de qualquer maneira. Porque a gente vai aprender algo na vida dele, que enquanto ele construía por fora, ele se autodestruía por dentro. Não que crescer seja errado, e Deus é um Deus de prosperidade. Mas crescer errado traz várias consequências para a vida de quem está crescendo. No versículo 8, a Bíblia diz: os amonitas deram presente a Uzias, o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Esse rei estava famoso nessa época, e a fama começou a subir a cabeça dele. Nesse momento aqui, ninguém falava de outro rei, era ele. Os inimigos dele começaram a entender a sua força, o seu poder, a sua influência, e ele começou a se vangloriar e se encher daquilo ali. E eu repito que o errado não é crescer, mas você precisa crescer com maturidade. Porque à medida em que ele crescia por fora, ele se destruía por dentro diante de Deus. À medida em que começou a se achar autossuficiente. E o que a gente entende aqui, quando fala que ele a sua fama se aproximava do Egito, volta comigo um pouquinho na história e lembra do povo de Israel cativo no Egito. O povo ficou ali por 4 séculos e um pouquinho, cativo, preso, por permissão de Deus. E aí, Deus vai libertar aquele povo da escravidão e vai arrancar eles do Egito. E você sabe que quando a Bíblia vai dizer a respeito do Egito, ela está ilustrando o mundo. Então veja, o povo de Deus estava dentro do Egito, convivendo em meio à cultura e à conduta do Egito, mas Deus vai e arranca Israel de lá. E uma coisa fica claro: Deus está tirando o povo dele de dentro do Egito para não voltar mais. Uma vez tirado do Egito, o povo de Israel não voltaria mais escravo para lá. Não é mais para sucumbir às ordenanças e à servidão de Faraó. Deus arrancou o povo do Egito. É para não compartilhar cultura mais. É para não compartilhar pensamento mais. É para não começarem a pisar no mesmo lugar mais. Deus arranca Israel do Egito e traz para fora. E ele tem uma fronteira. E a fama desse rei vai começar e ele se aproxima do Egito. Só que Deus deixa claro desde os Gênesis que limite é vida. Às vezes é ruim quando teus pais impõem limite. Às vezes é ruim quando o teu líder, teu pastor, ou até mesmo Deus impõe limite na tua vida. Mas guarda uma frase que eu vou te falar aqui: limite é vida. Limite é vida. Por mais que tenha uma aparência legal, por mais que pareça inocivo, por mais que pareça que não vai fazer mal, todo limite tem vida. E quem colocou o limite sabe
do perigo de morte após ultrapassá-lo. Esse rei, então, começa a se aproximar do Egito. E o interessante, quando a gente olha para a cultura do Egito, que Faraó, para você entender, o rei do Egito, ele exercia o cargo de rei, mas também exercia o cargo de sacerdote dentro do templo dos deuses dele. Quem sabe Uzias, olhando para dentro do Egito, começou a fazer uma comparação ali. Porque quando Deus instituiu o santuário, ele deixou algumas ordens e algumas regras. E uma delas, e por não dizer a mais importante, era que somente o sacerdote queimaria incenso no altar. Só que Uzias começa a olhar para o Egito e percebe que Faraó também servia como sacerdote. E esse é o perigo de quebrar um limite que Deus estabeleceu entre o povo de Deus e o Egito. Esse é o perigo quando o povo de Deus ele fica muito pertinho da cultura do Egito. Esse é o perigo quando o povo de Deus começa a quebrar a fronteira entre a casa de Deus e o mundo. Porque a Bíblia deixa claro que é preciso haver separação, e já foi falado aqui em algum dia desses, que em Gênesis Deus vai dizer que haja separação entre as trevas e a luz. É nesse contexto para você entender aí. Precisa haver separação. E aí Uzias vai começar a quebrar essa barreira, essa fronteira. Ele começa a olhar para dentro do Egito e começa a propor em seu coração de imitar o que Faraó fazia no Egito. Então ele vai quebrar uma ordenança do Senhor. Qual? Queimar incenso no altar, que não era para ele fazer. Mas porque lá no Egito Faraó fazia, ele se sentiu no lugar de fazer também. Para ele desobedecer a Deus passou a ser uma questão qualquer. Porque ele viu alguém fazendo errado, então ele decidiu fazer errado também. Só que ele esqueceu que quem tem compromisso com Deus precisa levar a sério a sua conduta. Ele esqueceu que quem tem compromisso com Deus não dá para se comportar como quem não tem. Então Uzias vai fazer o que Faraó fazia lá no templo deles. Queimar incenso. Só que Deus não vai concordar com isso, e a gente vai ver nos próximos versículos o que aconteceu com esse rei. Vai guardando aí os atos errados dele. Porque é duro aprender com os erros da gente. Mas existe um momento em que Deus exorta para que você aprenda com quem errou e não caia e não sofra da mesma maneira que alguém que errou está sofrendo. Em outros momentos Deus dá um alerta para alguém que estava quase pisando fora da fronteira estabelecida por Deus. Alguém que estava quase pisando fora do limite que Deus ordenou. Deus hoje desperta a tua vida aqui. Versículo 10 vai dizer que esse rei edificou torres no deserto. Até aí tudo bem. O sentido da torre aqui, possivelmente, ele fez porque havia muito gado, um rebanho. E ele talvez precisasse dessas torres para que os seus pastores se refugiassem. Ou até mesmo para que os inimigos rondando aquela região percebessem que aquele território ali era dele, que ele estava por ali, apesar que a fama dele estava muito grande. Então, ao ver aquelas torres, alguém reconheceria que as torres de Uzias, não vamos mexer. O rei é forte. Só que quando a gente vai ver o sentido de torre na Bíblia, a gente volta lá em Gênesis, para recorrer à memória à Torre de Babel. E a gente vai ver que o intuito do ser humano, ao construir aquela torre, era com a simbologia de ego. O povo queria construir aquela torre e eles dizem assim uns aos outros: vamos construir uma torre para que não nos espalhemos de sobre a terra. O que eles queriam com aquela torre? Que a cidade fosse visada, que a fama deles percorressem por todas as regiões e que eles se mostrassem fortes. Usando desse contexto e dessa interpretação figurativa, a gente entende aqui que o rei, até nesse ponto aqui, o coração dele já estava se corrompendo quando a gente vai acompanhando a história. Então a gente vê que torre aqui significa o ego humano. Quando eu começo a crescer e preciso mostrar para quem está de fora a minha estrutura, o meu território. E isso é muito perigoso, porque foi um dos pontos em que o rei começa a cair.
A Bíblia também vai dizer, em um outro ponto que a gente aprende aqui na vida dele, que ele era amigo da agricultura. O que era isso? Era alguém que acompanhava de perto, que convivia com a agricultura e tal. Então ele entendia que tudo que a gente planta, a gente colhe. Você vai ver ao decorrer da vida desse homem, das coisas que ele sofreu, que ele não sofreu inocentemente. Ele sabia das regras estabelecidas, sabia das leis, e ele também conhecia que tudo que eu faço gera alguma coisa. Que tudo que eu planto hoje, no amanhã eu vou colher. Porque se hoje eu planto obediência, amanhã eu vou colher um futuro próspero, eu vou colher bênçãos da parte do Senhor. Mas se hoje eu planto desobediência, rebeldia, descompromisso, no amanhã eu vou colher aquilo que eu não quero, mas eu plantei. E Deus é um Deus fiel para te perdoar e mudar a sua vida, mas Ele não te livra da consequência do teu erro. Isso é certo, e uma hora você vai colher. Então Deus te traz hoje aqui nessa manhã para você fazer uma reflexão sobre a tua vida. O que você tem plantado? Se tem sido algo bom, que Deus te dê força para você continuar. Mas se tem sido algo ruim, hoje Deus desperta a tua vida para você começar a lançar sementes boas, para num futuro próximo começar a colher coisas boas. Então esse rei entendia que tudo que eu faço hoje, amanhã isso vai voltar para mim. Se eu desobedeço hoje, amanhã uma repreensão vem. Mas se eu obedeço hoje, amanhã uma bênção vem. Ele entendia disso. O versículo 15 vai dizer que ele era inovador. Além de Deus abençoar ele, dar livramento para ele nas guerras, dar fama, dar nome, dar resistência, dar um exército forte, Deus deu a esse rei inteligência. E ele usou isso para se fortalecer. E não foi errado em momento nenhum. Deus deu a inteligência para ele usar, então ele começa a construir máquinas, armas de guerra, e vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. O problema não é ser inteligente e ter força. O problema é não reconhecer quem te deu a inteligência e quem te deu a força. O problema não é você ter. O problema é você não reconhecer quem está te dando. O problema não é ter uma voz bonita ou ter uma eloquência. O problema é achar que ela é só sua e esquecer que quem te proporcionou isso foi Deus. Então, em momento nenhum, e eu vou refrisar isso, esqueça a tua dependência de Deus. Porque se achar autossuficiente é o primeiro passo para se lançar fora da presença dEle. No versículo 16, que é o que a gente leu, começa de um jeito interessante. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se em seu coração até se corromper. Isso foi gradativo, até se corromper. Foram coisa de dias, aquilo foi virando uma bola de neve, ele foi se acostumando com o seu nome, com o seu renome, com as suas conquistas, com as suas construções. Foi um passo de cada vez. De passinhos em passinhos, ele foi distanciando, parando de buscar a Deus, talvez até sem perceber. Naquela loucura ali de que tudo estava acontecendo tão bem, de que as coisas estavam indo tão bem, ele começa a se distanciar da presença do Senhor, ele começa a se distanciar da lei do Senhor e começa a ficar cada vez mais distante. É aí que mora o perigo. E ele vai se afastando e a Bíblia diz, até seu coração se corromper. E o interessante que a gente vai ver é que ele perde o seu Deus, não é lá fora. Ele não perdeu o seu Deus, fazendo as outras práticas que os outros deuses faziam, indo a templos pagãos e adorando a outros deuses. Não, ele perdeu-se, o seu Deus, dentro do templo do seu Deus. Não precisou colocar um passo fora, não precisou sair fora, não precisou ir em qualquer lugar. Ele se perdeu dentro do templo. A hora em que ele transgride contra Deus, e Deus fica enfurecido contra ele, foi exatamente dentro do templo. E por que isso? Porque começou um pecado na vida dele, de dentro para fora. Iniciado pela sua autoconfiança. Então aí a gente percebe, Deus abre os nossos olhos hoje, que é muito fácil acontecer, mas às vezes a gente não percebe. Alguém que não comete um pecado lá fora,
Alguém que não transgride lá fora, mas que aqui dentro se perde da presença de Deus. Porque isso tem muito a ver com o íntimo, com o coração. E é muito difícil de ser notado. E às vezes a pessoa está vindo, não sente a presença de Deus, começa a se acostumar com aquilo. E quando vai ver, já se perdeu o seu Deus há muito tempo. Um ponto de alerta. Quem está vivo, sente. A partir do momento em que você entra dentro da casa do Senhor, ou dobra seus joelhos para falar com Ele, você não ouve, você não sente. É preciso checar os pulsos, porque não é normal. E é algo que você precisa identificar no teu íntimo, seu com Deus. Porque dificilmente alguém que está do lado de fora vai perceber essa morte espiritual. Uma vez que do lado de fora você canta, uma vez que do lado de fora você ministra, uma vez que do lado de fora você adora a Deus. Mas no íntimo do teu coração você precisa verificar se ainda há vida aí. Uzias já havia perdido essa vida, essa presença de Deus há muito tempo. E quem sabe se ele tivesse se dado conta disso, a história teria sido diferente. Só que com o passar do tempo ele foi se levando até cair. E a gente vai ver que então ele entra no templo para queimar o incenso diante do altar do Senhor. Ele conhecia a lei porque ele buscava a Deus, então ele conhecia o Deus de Israel. Zacarias já havia ensinado para ele, então ele tinha total ciência, noção de como as coisas funcionavam. E ele sabia que quem queimava incenso era o sacerdote estabelecido por Deus. Mas sua autoconfiança o leva a crer que ele poderia fazer isso também. Então ele pega o incensário para queimar incenso no altar do Senhor. Para quem olhasse de fora e visse ele no altar, ok, porque a nossa mente humana, ela tem a capacidade da gente olhar, ver alguém em um determinado lugar e automaticamente conceber a ideia de que se está ali, está certo. Que se está cantando, está certo. Que se está ministrando, está no lugar certo. Se está falando, é a pessoa certa para falar. Se está regendo, é a pessoa certa para reger. Se está tocando, é a pessoa certa para tocar. Só que entra dentro do templo o sacerdote Azarias, e aí ele vai conhecer o erro, que quem está fazendo o que está fazendo não deveria fazer, que quem está fazendo o que está sendo feito não está apto para exercer aquela função. Ei, Deus te trouxe aqui um alerta para a tua vida. Deus quer usar jovens nesse novo tempo com discernimento e com coragem, porque a Bíblia vai dizer no versículo 17 que entra com esse sacerdote 80 sacerdotes do Senhor. Qualquer sacerdote? Não. A Bíblia vai dizer varões valentes. Por que valentes? Para entrar no templo nesse momento e levantar a voz contra o rei, não podia ter qualquer pouquinho de coragem, não. Não ia ser a primeira vez que alguém era morto por tentar corrigir o rei. Só que eles entram, porque a causa é maior do que a vida deles. Qual é a causa? Defender o altar do Senhor. Se eles sairiam vivos dali ou não, para eles pouco importava. A missão estava dada: redarguir, proteger, livrar o altar do Senhor de quem não estava com a capacidade legítima de estar ali e ter subido ali. E eles entram naquele lugar valentes para poder impedir o rei de fazer o que ele queria fazer. Homens valentes e com discernimento, capaz de olhar para o altar, ver alguém em cima do altar e saber diferenciar se deveria ou não ter subido ali. Homens valentes, com discernimento, corajosos, para saber que o seu ato de denunciar o erro poderia culminar com as suas vidas, mas eles não se importam, porque mais valia proteger a ordem de Deus, mais valia proteger o altar de Deus, mais valia cumprir a ordem de Deus, do que continuar vivos e com o nome de sacerdote, tranquilos no lugar deles. Então, visando obedecer o que Deus tinha entregado na mão deles, a ponto de correr qualquer risco, eles vão denunciar o que está errado, para que o rei não concluísse o que queria fazer naquele lugar. E a Bíblia vai terminar esse capítulo
dizendo que, a partir do momento em que o sacerdote denuncia o erro, o pecado, o rei fica indignado. Já viu aquelas pessoas que estão erradas e quando você fala que está errado, ele fica indignado? Já viu quando você vai tentar corrigir, a pessoa está toda errada, mas ela não aceita a correção. Está caminhando a passos largos para a sua autodestruição, mas quanto mais você fala, mais ela quer errar. Mais ela se indigna e mais ela vai. E você tenta alertar, a pessoa não entra na cabeça que ela está errada. Você tenta abrir os olhos e a pessoa permanece como que cega diante da situação. Talvez alguém já tenha passado por uma situação assim. Uzias se indigna contra os sacerdotes. E aí Deus vai permitir que uma lepra comece a brotar na testa dele. Veja que a Bíblia vai dizer, saiu uma lepra em sua testa. E a lepra que evidencia pecado. Deus só está colocando para fora aquilo que já estava dentro há muito tempo. Porque chega um momento em que Deus vai começar a trazer à luz aquilo que estava guardado dentro. Porque Uzias podia enganar o povo, Uzias podia tentar enganar os sacerdotes, mas a Deus ele jamais enganaria. Deus começa a mostrar do lado de fora o que Uzias já estava por dentro há muito tempo. E aquela lepra lhe sai à testa. Lepra é sinal de pecado. A gente conhece o contexto bíblico a respeito disso. Lhe sai a lepra na testa. No livro de Êxodo, quando Deus vai dar algumas instruções a Moisés, Deus vai dizer assim para Moisés que o sacerdote deveria usar uma mitra e na testa estaria escrito santidade. Uzias não era sacerdote. E na testa dele sai uma lepra para evidenciar o pecado. Fecha os teus olhos nessa manhã. Deus hoje pergunta para você. E você vai responder para Deus em sinceridade de coração. Porque Deus ama a sinceridade. O que evidenciava o que estava na testa do sacerdote, escrito santidade, o que evidenciou o que saiu na testa do rei? Lepra. Evidenciava o que estava por dentro e transmitia um testemunho do lado de fora. E a pergunta de Deus para a tua vida nesta manhã é: qual o teu testemunho? O que está sendo transparecido na tua vida? O que alguém olha do lado de fora e começa a enxergar na tua vida? Qual o seu testemunho de vida? O que os teus atos têm feito com a tua vida? O que as tuas decisões têm feito com o teu testemunho? Deus hoje está falando com alguém aqui que ainda dá tempo de corrigir. O que os teus atos estão fazendo com o teu testemunho diante de Deus? A Bíblia diz que a lepra sai na testa do rei, então o sacerdote manda que ele saia de dentro do templo e ele por si só já sai também. Vai para o lado de fora. Se afasta e a Bíblia vai dizer que ele fica separado em uma casa até a data da sua morte. Já foi pregado aqui e Deus fala com você de novo. Existe um tempo para arrependimento. Uzias não morreu de imediato, Deus não matou ele dentro do templo. A Bíblia diz que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Houve um prazo para arrependimento e para conserto com Deus. Como o coração dele já estava enrijecido por aquela conduta de autoconfiança e autossuficiência, ele foi orgulhoso o suficiente para permanecer inalterado até a data da sua morte. Deus deu a opção dele consertar com Deus e quem sabe voltar a ser rei. Mas ele preferiu guardar o seu orgulho, endurecer o coração e ficar do lado de fora até a data da sua morte. Em Amós, no capítulo 1, versículo 1, Amós vai dizer a respeito de um terremoto na época de Uzias. A Bíblia não dá mais nenhum detalhe a respeito desse terremoto. Só que conhecendo a conduta do rei e o que ele fez, a gente logo associa uma coisa na outra. Que esse terremoto possivelmente ocorreu naquele dia em que Uzias quebrou a regra de Deus.
Porque como já foi falado aqui nessa manhã, à medida que você faz algo que desrespeita a lei do Senhor, à medida que você quebra um limite estabelecido por Deus, de alguma maneira Deus vai responder. Entenda que a forma como você age diante do altar vai definir como o altar vai reagir diante da sua vida. A forma como você age diante da presença do Senhor vai definir a forma, a resposta como Deus vai reagir na tua vida. Então, possivelmente esse terremoto se deu nesse dia. Só que a gente vai aprender com Davi, e Davi vai dizer assim, que o peso daqueles que indignaram a Deus caiu sobre ele. O que é isso? Intercessão por aqueles que transgrediram. Aí Davi vai evidenciar, transgrediram contra ti, esse peso caiu sobre mim. Ou seja, ele estava intercedendo por quem errou, por quem precisava consertar. O peso daquela transgressão recai sobre o intercessor. E aí a gente vê o final da história desse rei. Um rei que se indignou, não aceitou a correção. Termina leproso e morto por um ato. Qual ato? Ter feito o que não era para fazer. Quando eu te pedi para abrir em 1 Samuel, no capítulo 2, eu preciso que você entenda que o caso de Uzias não foi um caso isolado. E para todo aquele que se manifesta diante do altar do Senhor de maneira inadequada, vai vir um peso de cobrança, um preço a ser pago em cima da vida dele. Quando a gente lê no capítulo 2, o versículo eu te pedi para abrir, capítulo 2, o versículo 28, Deus está liberando aqui uma profecia contra a casa de Eli. O Senhor não estava satisfeito com Eli. O sacerdote possuía 2 filhos, e esses filhos estavam desagradando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles entravam dentro do templo e a oferta que era separada para o Senhor, eles simplesmente interrompiam, mandavam um servo ir lá pegar, porque eles queriam assar a carne do sacrifício, eles queriam participar daquilo ali, quando não deveriam fazer isso, não podiam. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Eli e não conheciam ao Senhor. Peraí. Eles eram filhos de um sacerdote, estavam dentro do templo e não conheciam o Senhor? Esse conhecer aqui que a Bíblia fala é um conhecer de conviver. Aquele mesmo que em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia vai instruir a buscar ao Senhor a fim de adquirir conhecimento de Deus. É a razão pela qual os filhos de Eli vão pecar contra o Senhor e serem mortos pelo Senhor, porque não conheciam a Deus. O fato de alguém congregar e vir na igreja não evidencia que realmente conhece a Deus. Saber quem Deus é, saber que Ele te criou, saber que existe um Deus grande é uma coisa. Agora conhecer a voz de Deus, saber a sensação de sentir a presença dEle é algo totalmente diferente. E por mais que alguém diga para você que conhecer a Deus é maravilhoso, que sentir a presença dEle é maravilhoso, é como você pegar uma fotografia de um lugar bonito e alguém te contar como é lá. Você vê na fotografia, você não sente a mesma sensação de quem pisou naquele lugar, é diferente. Então, por mais que alguém conte para você como é sentir a presença de Deus, você nunca chegará ao ponto de saber como realmente é, como quando você está sentindo a presença de Deus. E Deus está dizendo para alguém aqui, comece a buscar a minha presença até você sentir ela. É uma experiência única que Deus vai dar na tua vida, é diferente. Sentir a presença de Deus, por mais que eu ficasse o resto do dia te explicando, você não entenderia, porque é algo muito particular. A sensação de ouvir a voz de Deus é muito diferente. Então esses 2 homens, filhos de Eli, que não conheciam ao Senhor, vão pecar contra Deus, porque se conhecessem a sensação de sentir a presença de Deus e de ouvir a voz de Deus, e se nesse momento estivessem ouvindo e sentindo Deus, possivelmente não transgrederiam contra o Senhor. E aí Deus levanta uma profecia contra a casa de Eli. Por que não só contra os filhos de Eli? Porque Eli, por mais que ele não concordasse, ele não fazia nada. Por mais que Eli tentasse corrigir os seus filhos e mostrar a eles o caminho certo, Eli não tirava eles da função que eles exerciam.
Por mais que Eli não concordasse, Eli também não fazia nada. E uma vez não fazendo nada, eu compactuo com o que está sendo feito de errado. Então Deus vai levantar a sua ira não só contra os filhos de Eli, mas contra a casa de Eli. Se coloque de pé nessa manhã. Só que quando Deus levanta essa profecia contra a casa de Eli, Deus já estava munido de quem Ele usaria. Entenda que pessoas vão se levantar. Ofni e Finéias haverão muitos até a volta do Senhor. Eli que aceita também vai existir até a volta do Senhor. Só que Deus vai levantando Samuel ao decorrer da história. O livro de 1 Samuel começa com uma mulher estéril chorando, querendo um filho. E ela está orando por algo que para ela não existia, mas no mundo espiritual Deus já havia projetado. Samuel não existia no mundo físico, mas no mundo espiritual já era fato. Porque Deus ia pôr um ponto final no que o livro de Juízes vai contar para a gente. Deus vai dizer: chega! Agora eu vou levantar uma voz que vai profetizar na minha casa. E é através da voz de Samuel que Davi vai ser ungido rei. O que é que Deus vai começar um novo tempo. E para isso Ele precisa levantar alguém. Deus vai começar um novo ponto na história de Israel. E para isso Ele precisa levantar alguém. Ei, se você não entendeu, eu vou te falar. Deus conta com você. É chegado o tempo de um novo momento. É chegado o tempo de algo novo na história. É chegado o tempo de novidade em nosso meio. E Deus está procurando aqui nessa manhã Samuel para usar. Deus está procurando aqui nessa manhã a voz de Samuel para usar. Deus está procurando aqui nessa manhã Samuel cheio de coragem e compromisso com Deus para começar a usar. Porque Ofni e Finéias não vai ficar muito tempo. Eli não vai ficar muito tempo. Mas não preocupa não, igreja. Deus hoje fala para a igreja nessa manhã. Deus está levantando Samuel. E quando Ele tirar Ofni e Finéias, quando Ele deixar transparecer o que está errado e julgar o erro, Deus manda dizer que Samuel já está preparado para sacudir esse lugar. Deus conta com a tua vida para fazer a diferença nessa geração. Deus vai realizar propósitos na tua vida a partir do teu posicionamento hoje. Se tem alguma coisa errada na tua vida, a hora é agora. Se Deus está tocando no teu coração para fazer algo na obra dele, o momento é esse. Se Deus falou ao teu coração, você só responde aí: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Esse foi o posicionamento de Samuel quando Deus chamou ele. Se tem o coração de alguém aqui queimando, que sentiu Deus falar com você, abre a tua boca e diz: eis-me aqui, Senhor. Porque através do teu posicionamento nessa manhã, Deus vai começar a mudar a tua história. E mesmo que você não está vendo como, eu te digo, Deus vai começar a mudar a tua história onde você mais precisar. Conta pra Ele aí aonde está doendo, Jesus vai resolver. Ele só te trouxe aqui essa manhã e só permitiu você passar o que você passou para te deixar sensível à voz dele. Então começa a se posicionar aonde você está aí e diga: Senhor, para o que tu me chamares eu vou. Onde o Senhor mandar eu pisar, eu piso. Para quem o Senhor mandar eu orar, eu oro. Se alguém errou, guarda a frase que eu vou dizer e leva como um lema para a tua vida. Nós escreveremos uma história diferente. Não importa quem passou e errou, nós acertaremos. Nós somos um povo que Deus elege e chama hoje nessa manhã. Não importa quantos se desviaram, nós vamos nos manter firmes no caminho. Não importa quantos caíram, Deus vai nos dar resistência para permanecer de pé. Não importa quantos transgrediram e mancharam o altar, nós somos Samuel nesta geração e temos compromisso com
os teus olhos, eu quero orar por tua vida. Antes de orar, eu queria chamar os jovens e alguém mais que sentir no coração, que tem esse desejo de ser usado por Deus, manifesta isso diante do Senhor. Vem aqui à frente ao altar. Quem sente no seu coração o desejo de fazer algo para Deus? Quem sente no seu coração que não vai ser como quem está errando? Quem sente no seu coração de fazer diferente, de ser diferente, de tomar um posicionamento e da liberdade de Deus usar a tua vida? Quem sente no teu coração de marcar essa geração? Ah, mas eu sou tímido. Jesus também tira a timidez. Ah, mas eu não sei falar. Deus vai te dar o dom da eloquência. Ah, mas eu não sei cantar. Deus é poderoso para afinar a tua voz. Ele só precisa que você se coloque na posição. Ele só precisa que você se posicione. O resto deixa com Ele. Ah, mas eu tô tão quebrado. Tem problema não, Jesus te restaura e te usa desse jeito. A tua condição nunca foi impedimento para Deus te usar. Pode estar quebrado do jeito que for, pode estar amassado do jeito que for, pode estar triste e frustrado do jeito que for. Você é instrumento, o poder é de Deus. Então não olha para você, começa a olhar para Deus. Tudo que Deus precisa é de um posicionamento teu. Deus não precisa da tua força, então mesmo fraco vem. Deus não precisa da tua coragem, mesmo com medo vem. Deus não precisa do teu estado, Ele é Deus e isso basta. Você só precisa se posicionar. Deixa o resto com Deus. Muita coisa Deus vai resolver aqui nessa manhã, porque existiam coisas travadas. E Deus está destravando só porque você se posicionou. Deus permitiu situações difíceis, mas hoje Ele vai dar a solução. Ele permitiu só até você se posicionar. Existem dores que serão curadas porque Deus deixou doer. E era só até você se posicionar. A tua ação diante desse altar está gerando uma reação no céu que você não tem ideia. Enquanto você se posiciona aqui, Deus está dando ordem aos anjos e entrará em ação ainda essa semana. Permanece firme no teu posicionamento. Deus vai te honrar. Ora comigo. Deus, olha aí os teus filhos, Jesus. Honra a coragem deles e o posicionamento, porque vir aqui na frente se manifestar realmente não é fácil. Mas a tua palavra foi pregada e eles creram, Senhor. E uma vez crendo na tua palavra, isso te dá liberdade para começar a agir. Senhor, começa a levantar jovens aqui nesta manhã com ministérios. Vai entregando dons, Senhor. Teus servos ouviram a tua voz e se posicionaram. Eis aí os teus instrumentos diante do altar, Jesus. Vai dando capacitação para quem está se sentindo sem condição nenhuma. Vai ungindo a voz de quem deseja cantar, Senhor, e louvar o teu nome, única e exclusivamente para a tua glória. Vai dando eloquência, Senhor, para quem o coração queima com vontade de pregar, mas não consegue. Vai quebrando agora a timidez, a insegurança. Faz o coração deles sentir, a mente entender que não depende deles. Porque se dependesse tudo bem eles sentirem medo. Mas como é de ti, basta olhar para ti, Senhor. Porque o Senhor se responsabiliza.
O que o Senhor esperava desses jovens era posicionamento. E olha aí, eles se posicionando, Deus. Cumpre, Pai, o teu ministério na vida deles, Senhor. Vai entregando unção, entregando poder. Vai entregando ousadia, Jesus. Porque a guerra não é contra carne ou sangue, mas contra as potestades. Ah, Jesus. Quando eles vieram aqui na frente, meu Deus, declararam guerra com o inferno. Porque estão se levantando em teu nome, Jesus. Dá, Senhor, para eles coragem e ousadia. Porque a chamada não é fácil. O caminho não é brincadeira. Mas o Senhor é Deus que chama e Deus que se responsabiliza. Vai guardando a vida deles e dando ousadia, Jesus. Tem Uzias subindo no altar e não deveria subir, meu Deus. Mas dá coragem para este jovem, Senhor, para em teu nome denunciar o pecado, para em teu nome repreender quem não deveria fazer uso da tua palavra, Jesus. Dá coragem para que defendam a tua palavra e o ministério que o Senhor lhes confia nesta manhã. Apesar da intempérie da vida, apesar da prova, apesar da dor, apesar da desilusão, vai fortalecendo eles, Senhor. Hoje inicia uma guerra, meu Deus, para tentar parar. Mas maior é o Senhor que chamou. E eu sei que assim como diz a tua palavra, o livramento já está preparado. Se é